Olá, seja bem-vindo ao canal Forever One Invest. Meu nome é Rui Nóbrega e hoje nós vamos para a aula 5 do curso Como Operar com Robô. Hoje nós vamos falar um pouco, Nós já passamos por o que é o robô, como é que funciona, que nós precisamos fazer backtests, que nós temos que ir para a conta demo e na conta demo como é que nós vamos escolher os setups para ir para a conta real. E hoje nós vamos falar um pouco de conhecer o operacional do robô, de cada setup na realidade. Por quê? Porque uma coisa que é bastante interessante de entendermos é que nós falamos um robô. O que é o robô? Veja aqui no canto esquerdo onde está escrito Rui G6.1. Então eu vou clicar aqui com o botão esquerdo do mouse. Isto é o robô, isto é o software. Isto é um software de inteligência artificial. O que isso quer dizer? Que aqui você tem um código-fonte com milhares, eu não sei, 2.000, 3.000 linhas que compõem este robô. Aqui está Robô Forever One e aqui está o livro de parâmetros. O que significa? Que este robô você precisa digitar aqui as ordens de comando para ele trabalhar. Isto vem em branco. Quando você compra o robô, você compra o software. Eu tenho setups que são setups que eu faço, que eu uso para eu operar e que eu disponibilizo para vocês como exemplo. E que você, para colocar um setup meu aqui, você precisa vir aqui, lado direito, abrir. Aí eu vou aqui, onde que você vai, se eu mandei para você alguns setups, você vai pô-los numa pasta que está setups corrigidos. Eu vou aqui e eu vou escolher, por exemplo, Chicago 1. Este foi o último setup que eu fiz. Agora você escreveu aqui nos seus parâmetros do seu robô, que aqui o meu está com o meu nome Rui, o seu vai estar Marcelo, João, Pedro, Maria, ou é o seu nome que vai estar aqui com o software. E você vai vir aqui e escrever os comandos. Então entenda bem, quando você compra o meu robô, você não compra os resultados que o meu robô faz. Eu vendo o robô, eu vou ensinar você o que é o robô, como se faz, baseado nos meus setups, que você pode usá-los também, pode, mas você precisa aprender, testar, compreender, para saber o que vai acontecer quando estiver operando. Porque um setup, ele é estático. Se eu escrevo o número 5, ele vai rodar 5 todo dia. E o mercado, ele é dinâmico. O mercado tem força. De 0 a 10, tem dia que o mercado vai ter força 3, força 5, força 7, força 8, força 10. Pode ter dia de ter força mais 12. Hoje superou tudo. Aí força 3, força 4. Então quer dizer que os setups precisam ser ajustados de acordo com a força do mercado. E isto você aprende nesse curso que eu estou fazendo, como identificar a força. Quando você clicar aqui em OK, começar um robô a operar, é 100% responsabilidade sua que você viu as aulas, fez o curso, praticou em conta demo, tempo suficiente para você aprender. Eu sou muito burro. Eu pratiquei em conta demo 1 ano. Tem pessoas que falam, Rui, mas eu vou pagar mensalidade do robô 1 ano, R$350 por mês, sem ganhar? Muito barato. Você paga para ir para a escola,
Você paga, você vai ter que ir de ônibus, voltar, de carro, de moto, faz lanche, sai do trabalho cansado e vai você em casa, faz um curso que paga R$354,50. Pode fazer sábado, domingo, de noite, de dia, de manhã, a hora que quer. Que você vai aprender uma profissão que pode lhe tornar independente financeiramente pro resto da vida. Você pode falar, você pode sair daqui, morar em Portugal e lá operar na Bolsa do Brasil e fazer seu salário aqui e morando lá. No Paraguai, na Argentina, no Chile, no Equador, em Roraima, em Maceió, ficar na praia. Não existe nenhum negócio que seja mais rentável do que operar um robô. Hoje uma pessoa me disse, né? Ah, Rui, mas as pessoas não têm tempo de estudar. Gente, um dia tem 24 horas. Na média, nós trabalhamos 8 horas por dia. Um dia tem 3 períodos de 8. 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir, 8 horas para você estudar, gente. Mas nem precisa 8, 4, 3, todo dia, até entender. Porque se você estudar um mês e entendeu, aí você ainda... Porque o curso custa R$350. O curso tem apostila e videoaulas. Mas, na realidade, o preço do curso não é nem os meus vídeos, que deveria ser cobrado, porque é uma aula. Mas o robô, que custa R$3.000, eu lhe dou ele para a conta demo por 350. E o preço, quando eu faço um robô de R$3.000 para a conta real, é esse mesmo que você usa na sua conta demo, que eu estou te dando por R$350, praticamente 10 vezes menos do valor que eu vendo ele para operar em conta real. Você vai tê-lo, um instrumento, um software de R$3.000, pagando R$350 por mês. Se você amanhã quiser comprar o meu software de R$3.000, você pagou R$350 a sua primeira mensalidade, que eu considero e chamo de adesão, eu desconto do valor do robô. Tem robô de 900, de 1.800 e de 3.000. Mas o que você testa em conta demo é o de R$3.000. Então o valor, eu cobro o valor do software e as aulas são gratuitas. Não tem preço embutido de aula. Então você ganha um curso grátis que paga R$350. Se, tem gente que com 15 dias acha que está apto para operar, tem gente que com 30, mas se você demorar 90 dias praticando em conta demo para verificar se você passou um mês acertando todos os dias a sua escolha, é barato. Porque imagina quanto dinheiro você pode ganhar. Você talvez não saiba, eu já mostrei, tem alguns vídeos que você viu o resultado. Vou hoje mostrar alguns para você. Então nós já colocamos aqui o Chicago. Agora, como aqui eu não vou rodar aqui em conta real hoje para ensinar, vamos mostrar no backtest, né? Backtest é feito aqui embaixo. Você vai aqui no robô, clica com o botão direito, teste. Pronto, o robô vem aqui para baixo. Aqui eu já estou com um setup. Qual é o setup? Eu vou fazer para vocês. Abrir. Cliquei no botão abrir. Vou ali, minha pasta está em documentos, arquivos, setups. Então eu tenho setup em construção, tem setups 1, 2, 3, arquivos testes, tem vários. Aqui os que já estão prontos e corrigidos. Então eu venho aqui. Meu último setup que eu fiz, Chicago. Vamos achar onde está o Chicago. Ai, Chicago. Chicago 1. O Chicago 1, vamos lá. Aqui a primeira linha dos parâmetros. Escolha a estratégia. Ele usa afastamento, DX, 2 médias. Então eu vou pôr a linha azul e nós vamos descer aqui, ó, propriedades, time frame, gráfico de 1 minuto. Você, se for criar um setup, você precisa colocar aqui qual time frame eu vou usar, 1 minuto. Aqui nós temos opções de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4, 5, 10, 15, 20, 1 hora, 2 horas, 1 dia, 1 semana, 1 mês. Então, eu uso o tempo gráfico de 1 minuto. Isso aqui se chama Scalper. Ó, relógio de operações ligado. Ora, eu programei este setup para iniciar às 9 horas e 40 minutos. Ó, 9 e 40. Encerrando às 14h30. E aqui tem horário de zeragem. Se eu tiver posicionado aqui,
17h45, que a bolsa encerra às 18, mas eu não posso estar posicionado 18 horas. Então eu tenho que 17h45 vai zerar. Eu estando positivo na operação ou negativo, 17h45 zera. Ganhando ou perdendo. Aqui tem horário de intervalo de negociações. Se ontem, hoje é dia 11, ontem dia 10, nós tivemos três notícias de 3 touros às 10h30. Então eu parei meus robôs. Este daqui, por exemplo, que começa 9h40, eu não fiz nada, mas eu tenho um robô que começa 9h10. Então ele ligou 9h10 e eu coloquei aqui que às 9h45 ele para. Então 9h45 ele parou e volta, hora do fim, início do intervalo e fim do intervalo. Então, às 11h30, porque 11 horas tem a abertura do mercado americano, um dia com 3 notícias de 3 touros 10h30. Somando às 11 horas a abertura do mercado americano, que normalmente já gera muita volatilidade, eu não quero estar nesse momento operando. É perigoso. Então, eu fiquei fora das 9h45 às 11h30. Este robô eu já coloquei para começar às 11h30. Eu não usei o intervalo, mas em outros eu usei desta forma. Vou desligar aqui, porque nós vamos fazer teste, senão ele não vai operar neste horário. Vai ficar pausado. Mas saiba que você tem esta função, que quando você criar um setup ou usar um dos nossos que damos para estudo, ou usar se você quiser, e tiver notícia, sempre coloque aqui 45 minutos antes, pelo menos, não para muito em cima da hora, porque se você o seu robô está em operação, em andamento, tem que dar tempo dele tentar sair, não chegar na hora da notícia em operação, porque é perigoso. E volta no mínimo 30 minutos depois, para dar um tempo de ter acalmado. Nós temos aqui 3 intervalos. É difícil usar 3, né? Eu nunca usei 3, só um, né? Mas tem 3 opções de paradas aí. Aí tem as configurações. Painel gráfico, que é um painel que você vai ver que fica aparecendo ali quanto ele faz por dia, quantas operações, quanto faz por semana, por mês, ligado. Tem até tamanho do painel, pequeno ou grande. Nome da configuração. Então aqui Chicago 1, o IN, mini índice, valor de stop 1820, número mágico. Cada setup tem que ter um número mágico diferente. Se você colocar para rodar 2 robôs com o mesmo número, um conflita o outro, dá um enrosco desgraçado. Este número tem que ser diferente dos robôs que você está rodando. Se você tiver 3 robôs, tem que ser 3 números de 3 dígitos diferentes de cada um. Um pode ser 100, um 101 e um 102. Não pode ser tudo 100, tudo 101, tudo 102. Não pode conflitar. Uma coisa que eu acho que não falei, esta conta aqui eu uso só para fazer backtests, é conta netting. Conta netting, só podemos rodar um robô, um setup de índice e um setup de dólar. Se você quer rodar mais, tem que migrar para a conta hedging, não paga nada. Então vamos aqui as configurações do robô. Contratos de volume. Eu aqui estou colocando que eu estou entrando na operação com um contrato. Take profit, eu ganho 120 pontos. E o stop loss, 1.200 pontos. Se eu quiser colocar pausa entre trades em dias de muita agitação, eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, 30 segundos. Eu quero que quando sair de uma operação eu fique pausado 30 segundos para entrar na próxima. Às vezes a gente pega um movimento que eu saí de uma operação e já volta contra e entra diferente. Então você pode pausar alguns segundos aqui entre uma operação e outra. Lembra que a nossa estratégia é afastamento de X 2 médias. Aqui nós temos o afastamento de X, que é de uma média. Aí nós vamos descendo até encontrar. Nós temos aqui outra estratégia. Vamos passar por outra. A estratégia range média móvel. Não é essa. Estratégia cruzamento de média. Não é essa.
Estratégia bandas de Bollinger, não é essa. Estratégia duas médias, é esta. Aqui está o robô. Ele, conversão para points, isto é para nós operarmos Forex. Este robô também opera Forex. Você que tem este robô, se você sabe fazer setup para Forex, você pode operar Forex com ele. Só, óbvio que, claro, o mesmo, se você está com este robô numa conta da Genial não tem Forex. Você precisa ter outro para outra conta que tenha possibilidade de você operar Forex. Na Genial, na XP não opera. Tem que ser numa conta que opere Forex. Aqui, tipo de preço de entrada. Last, último preço. Nós temos aqui dois tipos. Ask Bid. A gente usa Ask Bid para Forex. Mas para BMF, last, último preço. Período, média 2, período 2. Quais são as médias que tem? Média 1 é complicado, eu nunca consegui fazer nada que dê. Então, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 50, 100. Aí, dos média 150, tem média de 0 a 200. DX superior 60, DX inferior 60. Propriedade da média 1. Lembra que a estratégia são duas médias móveis? Duas. Porque aqui nós vamos ter, DX por horário desligado. Esta é uma função que eu poderia lá em cima eu estou com DX 60. Eu poderia ligar aqui e dizer que das 12h30 às 14h30 eu quero rodar com DX 50. Lá em cima está 60. Eu posso fazer isso? A linha de baixo sempre menos 50, em cima é 50, embaixo menos 50. Eu poderia fazer? Poderia, mas eu não quero. Então eu deixo desligado. É uma opção. Então vamos continuar aqui descendo. Propriedades da média móvel 2. Afastamento DX, duas médias. Média móvel 1 lá em cima, média móvel 2 aqui embaixo. Período da média 3. Exponencial, lá em cima também está exponencial, porque aqui nós temos opções. Simples, exponencial, smooth, linear. Então, exponencial. Aqui a média, aqui ela forma um canal. Eu coloquei média mínima 90 e máximo 150. Então aqui que fica a positiva, que é 90-50 positivo e 90-50 negativo. Menos 90, menos 150, que é de baixo. E isso aqui embaixo, aí vamos descer. Outra estratégia aqui virada de high-low, break-even. Eu coloquei lá em cima 120 pontos de gain, mas se ele começar a andar para fazer 120 e de repente volta, eu digo que passou de 25 pontos, eu já salvo 20. Ou seja, se ele andou na minha direção e decide voltar, eu salvo pelo menos 20 pontos. E tem também trailing stop, que significa que se ele andar 30 pontos a favor, ele vai continuar arrastando a minha entrada e se voltar ele sai onde está ou no mínimo com 25 pontos. E aqui nós vamos ter aumentos de posição no caso de eu entrar na operação e o mercado for contra. Se eu entrei, eu comprei, estou dizendo que o mercado sobe. Se o mercado andar 200 pontos contra, eu comecei com um contrato, eu aqui ponho mais um. Se continuar andando, chegando a 500 pontos contra, eu ponho mais 3. Por quê? Que quando o mercado vai e eu coloco mais contrato, a minha saída fica longe. Assim, pondo mais contratos, eu trago a ponto de saída mais perto de onde eu estou. E se andar mais 800 pontos, eu ponho 12 contratos. Então, eu pus um, depois mais um e pus 3. Porque aqui tem 12. Que 3 mais 1 deu 4. E eu multipliquei por 3. 3 vezes 4, 12. Para dar uma forte relevância, arrastando o preço para bem perto de onde eu entrei
aqui nos 800 pontos. Quando eu coloco muito contrato aqui, eu trago meu preço, que meu preço estava lá em 120 pontos antes da minha entrada. Eu teria que voltar tudo para sair lá naqueles 120 pontos. Agora não, aquele meu take profit que estava em 120 pontos lá da entrada, ele agora está aqui bem pertinho desses 800 pontos. Basta voltar um pouco e eu já saio. E é isso. Aqui já temos horário, agora vamos testar. Vamos testar essa configuração no dia 8 de novembro, 8 a 9. Explicando, lembra lá que eu coloquei da primeira média, eu coloquei DX60. Então essa linha amarela, ela é o DX60 da primeira média, que é a vermelha. E agora, esta média aqui, esse tracejado aqui é o 90 e este é o 150. Da média azul, que é a 3, que forma um canal aonde só quando a gente entrar no canal, se passar com força, atravessar aqui fora, não entra em operação, e se bater aqui um pouco antes, não entra. Ele tem que entrar, olha aqui, olha esse pavio aqui, ele chegou aqui, ele não entrou. Se ele tivesse andado mais 2 milímetros, teria entrado no canal e feito uma operação. Então ele só entra em operação quando está aqui dentro. Vamos ver então o resultado no dia 8 de novembro de 2022 do Chicago 1. Lembrando, são 9h14, este setup só começa a operar 9h40. Então ele ainda não está operando. Agora entrou numa operação, veja bem. Vamos parar aqui para mostrar. Ele aqui, ó, ele entrou aqui, ele aqui, ó, ele bateu aqui, estava dentro do canal, ele entrou, ele entra contra, dizendo que ia descer, desceu, saiu aqui. Mas ele saiu com 20 pontos, que ele estava indo e voltou. Aí saiu, lembra lá daquele break-even, ele saiu lá com 20 pontos, R$6. Você vê que ele voltou tudo. Aqui. Então, entrou de novo, outra operação.
Então, isso que eu estou fazendo aqui, durante o curso, você precisa pegar os setups, todos que nós temos, e assistir todos os vídeos das aulas, testar todos os setups. Em todos os meus banners, está escrito que segunda-feira, sexta-feira, payroll, rolagem do Fed, CPI, são dias de alta volatilidade. Na segunda e na sexta, sem notícia, é dia de pouca volatilidade. E dia fraco é pior que dia forte. Então, que tem que tomar cuidado. Então, assim, lá nos banners está escrito que segunda, sexta, e nessas notícias tem que tomar cuidado. Se você perder dinheiro nesses dias, é displicência. Precisa ler, testar, aprender, praticar na conta demo, para então ir para a conta real, sabendo que na demo você praticou e as suas escolhas estavam acertadas. Lembrando aqui que aqui, por exemplo, no backtest, tem gente que diz, né, você vai ouvir, mas backtest não funciona. Quem diz isso não sabe o que está falando, ou ele não sabe, ele está tentando dizer uma coisa e está falando outra, porque ele ouviu assim. É que na conta real, você, quando o robô entra aqui em operação, que é aqui, eu quero entrar vendido, que bateu na linha, quero entrar que vai... O robô fala, na realidade, como é que isso acontece? O robô é você. Então você apertou o botão, quero comprar, se você estivesse operando manualmente. Quando você manda essa ordem, quero comprar, chega na sua corretora, a sua corretora tem que, eu não sei se ela tem para te vender ou se ela pega da BMF, algumas compram lotes para te vender e outras pegam da BMF. Seja uma a forma ou seja outra, demora alguns microsegundos para isso acontecer. Então, aqui no backtest, bateu, entrou, bateu, saiu, bateu, entrou, bateu, saiu. E na conta real, há esse delay, porque quando você chega na padaria, você fala, eu quero 5 pãezinhos. Você precisa esperar que a pessoa te atenda, que ponha no saco e que pese e que te dê. Leva uns microsegundos, alguns minutos, até que ela te atenda e você pega o pão na mão. Então, da hora que tu pede o pão, a hora que a pessoa do balcão te entrega o pão, leva alguns minutos. Da hora que o robô fala, quero entrar na operação comprado ou vendido, demora alguns microsegundos para isso acontecer na conta real, que aqui não tem esse delay de tempo. Mas você testa aqui se ele aguenta essas forças. E vamos colocar uma ressalva que você poderia colocar lá na real um pouquinho mais. Mas eu faço isso há anos e funciona. Lembrando que na conta real você tem que prestar atenção que existe sim a chance de um erro, de delay de tempo, de VPS, de falha de comunicação. Tem gente que fala, mas a minha internet é boa. Não tem internet boa que não falha, que não dá uma queda momentânea. Não existe. Bem, então acabamos o teste aqui do dia 8 ao dia 9 do 11. Quanto dinheiro ele fez? R$ 148. Voltando em parâmetros e ampliando um pouco os estudos, este setup é o Chicago, vamos ver onde que está, Chicago 1. Eu tenho Chicago 2 e Chicago 3, que o ponto de entrada é mais seletivo. Isso significa que para dias de alta volatilidade, você não vai usar o 1, vai usar o 2 ou o 3. Mas você também tem nos banners que eu posto. Eu vou mostrar para você aqui. Deixa eu fechar aqui. Documentos. Vamos ver onde estão. Imagens. Robôs já lançados. Então, cadê o Chicago? Aqui do meu lado. Aqui, notícia, sexta e segunda-feira, estes dias são dias que não operamos ou aumentamos muito o DX. Rolagem, juros do Fed, payroll. Aqui tem a CPI nos Estados Unidos. Você precisa vir aqui e pegar
o Chicago 3 e testar ou 2 e testar em todos esses dias para ver como ele se... Aqui tem ainda dia que não chegou, por exemplo, dia... ainda tem dia que ainda vai chegar aqui, dia... Será que tem alguma data aqui? Não, 13/9. Aqui, ó, 2/12, ainda vai acontecer. 14/12, ainda vai acontecer, ó, 14/12, ainda vai acontecer, mas tem aqui já aconteceu. Então você precisa, eu já tive o trabalho de colocar essas datas aqui para você fazer os backtests de todos esses dias. Não há motivo para dizer que Rui, deu errado. Não deu errado. Você não fez a sua parte. Agora, vai acontecer algum dia de estopar algum? Sim, mas se fizer as coisas corretas, a maior parte do tempo você vai ganhar e quando perder você vai ter dinheiro suficiente para pagar a perda. Este setup ele é de contratendência, significa que quando toca na média, quando toca na linha, ele volta. Eu agora vou fazer uma coisa aqui que nunca fiz, a favor da tendência. Vamos anotar aqui este setup. No toque da média ele fez R$148. Quanto dinheiro, será que este setup funcionaria a favor da tendência? Será que seria melhor? Será que seria pior? Eu não tenho essas respostas para vocês e ninguém tem. Mas você tem a resposta, porque você coloca ali, que está aqui, ó. Eu lhe entrego o setup, toque da média, você vai ali, põe a favor da tendência, o resto está tudo igual. Você vem aqui, clica em iniciar e vamos ver quanto que este setup ele fez no toque da média, R$148. Mesmo dia, mesmos parâmetros, mesmo tudo. O que nós mudamos é que quando bater, vou deixar acontecer uma operação, que vai ser só após as 9h40. Quando a gente entra em operação aqui no outro teste, a gente estava dizendo que ele voltava. Agora você entra dizendo que ele sobe. A favor da tendência. Aqui ele está indo para cima. Então ele entra dizendo que continua. Mas não continuou, voltou. Mas mesmo assim, ele fez aqui um paviozinho subindo. Ou seja, a gente entra na operação dizendo que sobe. E se subir 120 pontos, você faz o gain. Mas como ele subiu um pouco a favor dos meus 120 pontos, ele entrou, alcançou o break-even. Ele andou 25 pontos para frente. E saiu porque voltou para trás e eu salvei 20 pontos. Salvei R$4. Ou seja, senão ele teria andado aqui para baixo e eu teria estopado. Não pode não estopar porque tem aumento de posição. Mas ali nós salvamos a operação. Vamos continuar. Lembrando que estamos fazendo aqui, testando o mesmo setup Chicago 1, que é de toque na média contra a tendência. Nós agora invertemos a ordem, nós vamos pôr o mesmo setup, tudo exatamente igual, mas estamos testando se ele funcionaria a favor da tendência. Vale ressaltar que quando a gente entra em robô de contra a tendência, ele bate aquele volta e eu saio. Aqui, às vezes, ele vai fazendo várias operações no mesmo sentido. Ele continua, às vezes, quando a gente entra aqui e sai, ele continua entrando em seguida, estando os 120 pontos à frente, ele vai sempre entrar. Normalmente, ele faz mais operações do que no toque da média. Mas eu digo a vocês, robô de tendência é muito mais difícil e perigoso de se operar, mas ele faz mais dinheiro quando funciona.
Este setup funciona até as 14h30, são 14h30, então ele já parou. Então nós fizemos do outro modelo 148 e agora fez R$200. Vamos agora, vou testar aqui este setup neste formato no dia de ontem. Dia de ontem foi dia 10. Ontem foi um dia de muita força, muita força. Este é o setup. Este setup, ele fez ontem R$900 operando do sistema convencional contra a tendência. Vamos ver quanto ele faria, ou se suporta, ou se passa o Chicago 1 num dia. Eu agora não vou brecar na hora da notícia, que foi 3 notícias de 3 touros às 10h30. Ele vai funcionar. Eu vou deixar aqui direto para nós vermos quanto ele fez ontem. R$900 original no toque da média contra a tendência. Vamos ver agora a favor da tendência como ele se comporta. O que nós temos que prestar atenção é que, tirando esse movimento aqui, ó, das 10h29, 10h30, que foi o pico da notícia, e aqui nós estamos às 11, que é a abertura do mercado americano, 11 horas, e todos os dias mercado americano, lógico que nem todo dia tem essa força, porque essa força de hoje é consequência de nós termos 3 notícias de 3 touros aqui, e ainda as eleições do Senado americano, que está lá a luta entre mais cadeiras para o Biden ou para o Trump. Então nós temos aí um mercado agitado, não é todo dia que tem esse tipo de força. Mas tirando esse momento, vejam que nós podemos ver a coerência do setup em que os candles não ficam sempre dentro das médias. Raras vezes você vai ver que ele passa um pouquinho. Isto mostra para você que o setup está coerente com esta força de mercado. Ele aguenta esta força. E eu estou rodando aqui com Chicago 1. Num dia de notícia que é loucura rodar um Chicago 1. Tem que ser o 2 no mínimo. Ou 3. Mas você tem que testar isso nos outros payroll, nas outras rolagens, nos outros CPI. E tem que ter estômago para aguentar. Por quê? Porque as pessoas entram aqui e falam, mas tem risco de perder. Eu falo, querido, perder, tu tá perdendo a vida trabalhando de empregado, né? Por um salário no final do mês. Se você tem aqui um setup de R$1.800, que você tem uma máquina aqui que você controla, você vai estudar, você vai conhecer, você hoje não conhece nada, e eu também um dia não conhecia nada. Aí você vai aprender a entender que bate lá, bate aqui, bate lá, compra, agora compra, né? Porque vai subir e aqui vai descer, porque agora nós estamos no mercado de tendência. Se bater embaixo, eu estou dizendo que continua. Só que, olha, quando bate aqui, ele está voltando. Quando bate lá, ele já está voltando. Então, este setup não está bom para rodar a favor da tendência. Porque quando ele bate, ele já está voltando. Quando ele bate, ele está voltando. Então, ele está excelente para ser de contra-tendência. Porque ele bate, ele volta. Ele bate, ele volta. Ele aqui volta. Ele bate, volta. Bate, volta. Bate embaixo, sobe. Bate embaixo, sobe. Bate embaixo, sobe, bate embaixo, sobe, bate embaixo. Então ele não está bom. Eu estou rodando aqui apenas para mostrar para vocês o que vocês precisam aprender a fazer.
Mas este setup não está ajustado para ser um setup para rodar a favor da tendência. Eu precisaria que ele entrasse e caminhasse mais um pouco, entrasse e caminhasse mais um pouco, entrasse. Então eu precisaria de DX de menor, provavelmente aqui para ficar melhor. Porque ele foi feito para contra-tendência, para exaustão, para bater lá já cansado e voltar. Bater embaixo e voltar, bater em cima e voltar. Ele foi concebido para ser contra-tendência. E você vê que ele bate lá e quer voltar. Ele corre até lá e cansa, volta. Corre até lá, cansa, volta. Corre até ali, cansa, volta. Corre até aqui embaixo, cansa, volta. Então este setup está fantástico para ser de contra-tendência, que é como ele foi concebido. Mas mesmo assim, eu estou mostrando que se eu inverter, ele mesmo assim ainda faz dinheiro. Fará sempre? Fará todo dia? Eu não sei. Eu sei os meus setups que eu rodo, como eles rodam e quanto eles fazem e qual o capital que eu coloco, quanto eu ganho e quanto eu arrisco a perder. Eu perco, sim, mas quando perco, ganho. Como assim, Rui? Quando perde, ganha? Vou mostrar para vocês já já. Então, 13,5. Mas esse setup ontem fez mais dinheiro sendo contra-tendido. Normalmente, é que nem nós vimos lá naquele dia que fez 148 contra a tendência e 200 a favor da tendência. Mas ontem que o mercado estava muito forte, ele batia, voltava. Contra a tendência vai fazer mais dinheiro, que já são 13,14. Está com R$660. Agora 660 num dia, 200 no outro, 50 no outro, 400 no outro, 300 no outro. Quanto dinheiro você faz com um robô de 1.820? Você não vai arrumar um emprego, vai fazer. O que você vai fazer? Vai gastar hora. Isso aqui, quando você aprende a controlar o seu robô, você programa e vai embora. Se eu deixar ele rodando sozinho e eu for para algum lugar, ele vai fazer o que eu programei. Eu ficando olhando, eu não ficando olhando, vai acontecer de ganhar ou de estopar. Eu olhando, eu não olhando. Eu, hoje, com 64 anos de idade, 10 anos de bolsa de valores, não posso ficar olhando. Eu sou proibido no médico de ficar operando, porque eu fico nervoso. Você fica olhando, vai ficar negativo às vezes, e um ganha, o outro perde. Então eu não posso. Se eu vou operar, eu ligo e deixo. Eu não olho nada, eu só vou olhar depois no final do dia. Se deu ruim, se deu bom. Mas eu não posso ficar olhando. Então, 13,50, 696 reais. Mas nós estamos falando aqui de um dia forte. Mas este setup tem dia de fazer 400 reais, 200 reais ou 700 reais. E você usa um capital de 1.000, você tem que ter o dobro deles. Tem que ter 3.600 na conta e vai usar 1.800 para operar. Mas você pode, com um capital deles, vamos pensar que você faça R$1.000 por mês. E se perder, Rui? Se você perder, vou mostrar para vocês que eu estou rodando ele e ele perdeu esse mês. Este mês ele perdeu e este mês ele já se ganhou, já pagou o setup, já pagou o prejuízo. Ele vai terminar positivo ainda antes do fim. Este mês ele termina positivo. Não vai ficar negativo. Então já paramos. R$775 em um a favor da tendência. Mas contra a tendência ontem fez mais dinheiro. E vou mostrar para vocês aqui um setup que é exatamente esse que eu falei. Este daqui, Chicago 2. Este Chicago ele estopou logo na primeira semana. Então ele perdeu 1.820 um dia. Eu fiquei aqui 1.820 negativo. Hoje é dia 11 e a gente já está aqui com lucro do mês 18 negativo. Ou seja, ele perdeu, estopou 1.820, depois ficou positivo. Hoje, no dia 11, eu já estou com R$18 negativos. Agora eu tenho mais
20 dias para trabalhar e ainda sairei positivo com este setup. Então, mesmo perdendo, a gente ainda tem setup que consegue perder e ainda sair positivo no final do mês. E se você roda 2, 3, quando um perde, os outros 2 estão ganhando, os outros 3, os outros 4, são raras as vezes que perde. Mas se você estiver rodando vários setups e um perde e 3 ganha, a vez aqui eu perdi 1.000 neste, 1.800 neste, mas eu ganhei 500 nos outros. Então eu perdi 1.800, mas tinha ganho, então eu perdi 1.300. E ele mesmo vai ter os outros dias que ele vai acertar. Você termina o mês, mesmo tendo perdido, consegue terminar positivo. Então, hoje tem muita coisa para ser dita, muita, mas não dá para falar tudo em uma aula para não ficar longa demais. Quero agradecer a paciência de vocês. Tendo dúvidas, entre em contato com os nossos canais, WhatsApp, pelo próprio YouTube. Estamos aqui para tirar suas dúvidas. Seja bem-vindo ao curso da Forever One Invest, como lucrar na Bolsa de Valores com um robô.